Então eu estou com muita tosse e se eu tiver que tossir, eu vou então colocar a mão aqui, acaba às vezes ficando som meio ruim, tá? Mas eu espero que a gente consiga falar da melhor maneira e eu não me dê nenhum ataque de tosse. Pessoal, então já está gravando, tá? Aviso todos vocês, para que a gente possa depois disponibilizar para as pessoas. Deixa eu só ver que tem alguém querendo participar aqui. Quem que está querendo participar? Isso, deixa eu só permitir aqui. Então, a partir desse momento, já está gravando, tá? Meus jovens, a gente vai então falar hoje sobre temperaturas extremas e também sobre ruído. O tempo é muito curto, não dá para falar quase nada, é muito difícil mesmo, mas eu vou tentar fazer um apanhado para que pelo menos a gente consiga dar algumas informações e que eu consiga pelo menos colocar dentro do coração de vocês, da alma de vocês, a curiosidade e a força de vontade para aprender cada vez mais sobre a questão dos riscos físicos. Nós vimos os riscos físicos voltados para a radiação ionizante, para a radiação não ionizante, para o risco físico também vibração, e nós vamos agora falar sobre a temperatura extrema, seja o calor ou seja o frio. E depois a gente vai falar então sobre o ruído, tá? Vou mudar de tela, pessoal. Aí quando eu mudo de tela, eu acabo perdendo vocês, tá? De todo modo, se alguém precisar falar comigo, pode abrir o microfone e falar, não tem nenhum problema, que aí eu volto na tela principal, tá? Porque quando eu vou para a minha tela de apresentação, eu perco vocês. Temperatura extrema, meus jovens, ela causa na gente muito desconforto, muitas alterações e também prejuízos à eficiência e saúde dos nossos trabalhadores. Então, a exposição ao calor, ele é característico de locais como fundições, usinas, fábricas de vidro, indústrias de papel, olarias têm muitos fornos, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas. Então, todos esses locais, eles têm fornos ou eles têm alguma fonte de calor que pode ser que cause uma sobrecarga térmica no meu trabalhador, e o meu trabalhador ele venha a sofrer com isso. E também não é só, vou pegar minha lanterninha, não é só a questão desses locais. Se eu, por exemplo, pegar um pizzaiolo que ele faz pizza das 20 horas até as 3 da manhã, 4 da manhã, então ele fica o tempo todo ali na boca do forno, ainda mais se for um forno a lenha, então ele vai sofrer toda esta questão da temperatura. O calor, então, ele pode estar ainda presente em trabalhos ao ar livre. Então, tem épocas do ano em algumas partes do nosso país que são muito quentes, então também ele é um fator para o nosso trabalhador. Na avaliação, nós temos que considerar fatores como a temperatura, na velocidade, a umidade relativa do ar, o calor radiante e também o calor gerado pelo metabolismo. O que vem a ser esse metabolismo? O metabolismo é a atividade física do ser humano. E é uma característica, é uma atividade muito importante para nós quando a gente tem que definir no futuro se o meu trabalhador está em sobrecarga ou não. Então, ele é um fator muito importante. Então, logo em seguida, a gente vai ver com calma a questão do metabolismo. Nós temos alguns índices voltados para a temperatura relacionada ao calor. Nós temos, então, a temperatura efetiva corrigida, nós temos, então, o índice de bulbo úmido, nós temos o termômetro de globo, que é o nosso famoso IBU-TG. Então, este índice aqui, eu vou tentar pelo menos falar um pouquinho sobre ele, porque ele é importante. É um índice, meus jovens, que não vai dar tempo da gente falar tudo, mas eu deixo alerta para vocês, tá? Tem que conhecer esse IBU-TG
e saber como que ele funciona e como que ele opera, tá? A NR número 15, seu anexo 3, então ela fala sobre as questões da temperatura voltada para o calor, assim como também a NHO, né? A NHO também tem as suas instruções relacionadas ao calor. E também a gente tem o índice de sobrecarga térmica, o IST. A exposição ao calor, ela é regida por uma equação, e essa equação, ela representa para nós o equilíbrio térmico. Então, como é que funciona essa equação aqui? Eu tenho M mais ou menos C, mais ou menos R, menos E, igual a Q. E o que vem a ser isso? O M é o calor produzido pelo nosso metabolismo, e ele sempre é positivo, claro, né? Nós seres humanos sempre estamos produzindo calor porque a gente vai estar em atividade, mesmo se a gente estiver dormindo, estiver bem com atividade bem menor, mas a gente produz ainda calor. Nós temos o calor ganho ou perdido por combustão e convecção, que é este C aqui. Nós temos o calor ganho ou perdido por radiação, que é este termo, e nós temos o calor perdido por evaporação. Evaporação sempre para nós vai ser negativo, porque ele vai retirar calor do nosso organismo. Todos esses termos, ele é igual ao Q, e este Q para nós é o calor acumulado no nosso organismo. Então, essa equação, ela rege o equilíbrio térmico do nosso corpo humano. Se o Q ele é positivo, significa o quê? Que eu ganhei calor do meu ambiente. Então, houve um acúmulo de calor, e se esse calor vai aumentando, a temperatura vai aumentando, e eu vou recebendo mais calor, pode ser que eu tenha uma sobrecarga térmica. Se o Q, naquela equação, ele for menor do que zero, significa o quê? Que eu estou perdendo calor para o ambiente. Via de regra, na física térmica, quando eu tenho um sistema, esse sistema, e ele tem corpos, ele tem objetos, esses objetos eles vão sempre tender a ter um equilíbrio. Então, na hora que há um equilíbrio térmico, eu vou ganhar energia ou eu vou perder energia, de modo que eu vou sempre tender à questão de um equilíbrio. Então, com relação a nós, seres humanos, ou nosso trabalhador, nós temos sempre que pensar da seguinte maneira, não é? Se eu entro num local, numa sala, e essa sala ela tem uma temperatura maior do que a temperatura corpórea nossa, 36,5 graus, significa então que eu vou começar a receber calor do ambiente. Se eu entrar numa câmara fria, por exemplo, 4 graus, 5 graus, o meu corpo, ele tem muito mais calor do que a câmara fria. Então, eu vou perder calor para o ambiente e, nesse sentido, eu vou sentir frio. Via de regra, quando eu perco calor, eu sinto frio, e quando eu recebo calor, eu vou me aquecer. O limite de tolerância para exposição a calor, ele está lá contido na NR número 15, e ele é determinado de dois modos. Primeiro, eu tenho que verificar o regime de trabalho com descanso no próprio local de trabalho, ou então eu tenho que verificar o regime de trabalho do meu trabalhador com descanso em outro local. Então, quando a gente faz a análise térmica do meu trabalhador, eu tenho que verificar isso. Se quando ele descansa, ele vai descansar no próprio local onde ele trabalha, onde ele tem uma fonte de calor, ou fonte de frio também, vale para as duas, tá? Ou então, quando eu faço a minha atividade e depois eu vou descansar em outro local. Tem um exercício mais para frente que a gente verifica exatamente essa situação. Em ambos, a quantificação do calor pelo IBU-TG, ela leva em conta, então, a presença ou não
de carga solar. E o que vem a ser o meu índice de bulbo térmico globo, o IBU-TG? Pessoal, este índice, ele é uma fórmula dada por esta equação e por essa equação. Então, é uma fórmula simples, não tem nenhum mistério nesta fórmula, mas esse índice, ele significa muito para nós, porque é ele que vai determinar se o meu trabalhador ele está com sobrecarga térmica ou não. E então vamos ver com bastante calma essa fórmula para que a gente não possa ter nenhuma dúvida, tá? Então, quando eu vou utilizar o IBU-TG, primeira coisa que eu tenho que fazer, tem carga solar ou não tem carga solar? Se não tiver carga solar, sem carga solar, então eu utilizo essa fórmula aqui. O IBU-TG, então, é igual a 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido natural, que é esse TBN aqui embaixo tem o significado dele, mais 0,3 vezes a temperatura de globo. Olhando matematicamente para essa expressão, nós vemos que o IBU-TG ele é 70% da temperatura de bulbo úmido natural, ou a temperatura de bulbo úmido, como a gente costuma falar, e ele é 30% da temperatura de globo. E ele não tem, é só isso daqui, tá? Esse TBN mais a temperatura de globo. Se houver carga térmica, eu vou receber agora um outro parâmetro, que é a temperatura de bulbo seco. Então, mas eu continuo ainda com 70% do meu índice relacionado à minha temperatura de TBN, e agora eu vou dividir esse 0,3, ele vai ficar 0,2. Aqui faltou, tá, pessoal? Faltou aqui a temperatura de globo. Aqui foi uma falha minha, pessoal, mas tem a temperatura de globo, mais 0,1 a temperatura de bulbo seco. Então, quando eu vou fazer esses cálculos, a primeira coisa que eu tenho que perguntar, tem carga solar ou não tem carga solar? Se tiver carga solar, eu tenho que utilizar esta fórmula aqui do IBU-TG de baixo. Se não tiver carga solar, eu utilizo esta fórmula aqui. Ok? Não é difícil calcular, é bem tranquilo. A única coisa é que a gente tem estratégias para fazer as medições dessas temperaturas e também tem equipamento hoje que você coloca, o equipamento ele já dá direto o IBU-TG, então é bem tranquilo para a gente poder calcular, tá? Como consequência do calor, a gente pode ter desidratação, nós podemos ter a exaustão, a hipertermia, nós podemos ter câimbras, podemos ter a insolação e também edemas. Então, o calor extremo, ele causa muito mal para nós, seres humanos. As medidas de controle que a gente pode adotar são a blindagem das fontes radiantes, o aumento da distância entre o trabalhador e a fonte, também vai ajudar muito. A redução das temperaturas, se eu conseguir fazer essa redução das temperaturas. O uso de barreiras reflexivas, então eu crio um anteparo para que esse calor ele não chegue até o meu trabalhador. Posso também fazer... Posso também fazer o aumento da velocidade do ar, a redução da carga metabólica, a mecanização das atividades. Então, eu tiro meu trabalhador e coloco uma automação, coloco um robô, coloco uma mecanização, de modo que eu vou acabar protegendo este meu trabalhador. E também eu posso fazer o ajuste do tempo de exposição e da relação trabalho-descanso. Isso aqui para nós é importante. Então, eu trabalho numa atividade que ela é muito quente. Então, o que eu faço? Vamos aumentar o nosso tempo de descanso e eu vou descansar num outro local, num outro ambiente, para que o meu corpo ele possa se recompor. Aqui nós mostramos para vocês o monitor de estresse térmico. Esse é da marca, acho que é da Quest. Isso, ele é da Quest. E ele dá para nós essas temperaturas e ele já indica direto para nós o IBU-TG, se não me falha a minha memória, tá? Aqui a gente mostra para vocês agora, não uma questão de calor, uma questão de frio extremo. Então, professor, a gente tem... Você está compartilhando algum slide, porque para mim não está aparecendo, não. Não está aparecendo?
Eita! Para mim, não. Nossa, pera, só um minutinho, pessoal. Para mim tá normal, professor. Tá normal? Tá aparecendo? Tá sim, tá na câmera frigorífica. Isso. Tá aparecendo. Ah, tá. Que susto que eu fiquei, porque às vezes eu tenho que liberar aqui a tela. Eu falei, mas será que eu não liberei? Então eu não sei por que não está aparecendo para o jovem. Mas aqui no meu computador ele diz que tá ok, tá? Tá ok. Deixa eu voltar então. Ó. Então, o que a gente tem que ter no nosso pensamento? Existem câmeras frigoríficas que são para refrigeração, e existem câmeras também que não é para refrigeração, é para congelamento. Então é bem mais frio, tá? Mas mesmo as câmeras de refrigeração, elas são bastante hostis para o nosso trabalhador, porque é muito frio. Eu visitei uma vez um depósito, que era um depósito de produtos de laticínio, e a temperatura do depósito era em torno de 5,8 graus. Então, o trabalhador, ele entrava, para poder adentrar no local, ele se paramentava todo, colocava, né, os EPIs, tudo direitinho, mas aí a hora que dava 11h30, eles tiravam os EPIs, né, porque eles tinham que almoçar, aí quando eles iam para o almoço, aí pegava uma temperatura de 28, 29, 30 graus, dependendo da estação do ano. Aí, depois deles almoçarem, eles voltavam, aí quando eles voltavam, de novo, né, se paramentavam para eles poderem adentrar dentro do depósito lá da câmara fria. Então, o organismo ele tem que estar muito aclimatizado, muito adaptado para essa alternância, né? De você sai de uma temperatura de 4, 5 graus, vai para uma temperatura de 30 graus, depois você volta, então não é fácil para o nosso trabalhador. A exposição ao frio, ela está presente, então, como a gente falou, na indústria frigorífica, no trabalho em câmaras frias, e o frio excessivo, ele pode interferir na eficiência do meu trabalhador, ele pode produzir o enregelamento, que é o congelamento dos membros, pode provocar ulcerações, provocar problemas respiratórios, cardiovasculares e também dificuldades na execução dos trabalhos. O objetivo na avaliação do frio é impedir que a temperatura interna do corpo reduza a valores abaixo dos 36 graus. Eu não posso deixar essa temperatura baixar. Então, a hora que ela chega, por exemplo, a 35 graus, nós já estamos numa temperatura bastante preocupante para nós, ainda mais se ela continuar caindo a uma taxa, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando o meu trabalhador ele está exposto, a temperatura corpórea dele, ele abaixa de 36 para 35 para 34. A gente vai ver logo em seguida essa situação. Então, na avaliação do frio, devem ser consideradas principalmente a temperatura, a velocidade do ar e a temperatura equivalente. Principalmente a velocidade do ar, né? Porque se a velocidade do ar for muito grande, tiver muito vento, o vento, aí ele vai deixar ainda o meu corpo mais frio ainda, porque ele vai retirar calor. No caso de aumento de temperatura corpórea, ocorre a vasodilatação. Então, a gente tem os nossos vasos vão dilatar, o nosso corpo ele acaba se protegendo, né? Tem a questão do hipotálamo, ele que faz essa termorregulação. Nós vamos ver isso logo em seguida. Mas no frio, o que acontece com os nossos vasos é a constrição. Então, por que ele faz isso? Porque ele vai tentar preservar os órgãos vitais. Então, ele preserva o nosso cérebro, o nosso coração, nosso pulmão, e ele vai deixar de circular sangue na periferia, como a gente fala, né? Então, é uma situação bastante perigosa se eu tiver a baixas temperaturas e a vasoconstrição ela chegar num ponto que depois eu não tenha mais controle. Como eu disse para vocês, se a temperatura corpórea cair para 35, a gente vai cair também a pressão arterial, vai cair a nossa frequência dos batimentos cardíacos e também vai diminuir o meu metabolismo interno. Então eu vou ficando, né, cada vez mais desanimado, com cansaço, com fadiga.
Tremores ocorrem na tentativa de geração de calor metabólico para compensar perdas. Então, o meu corpo ele vai se defender, ele vai reagir, então ele vai começar a tremer na tentativa de aquecer o meu corpo. Se a queda permanecer, se a queda da temperatura permanecer, ao atingir a temperatura interna de 29 graus, o mecanismo termorregulador, que fica localizado no nosso hipotálamo, ele será reprimido, podendo chegar, então, a coma ou a sonolência. Então, já é uma temperatura muito preocupante para nós. Quem regula isso é a NR15, no seu anexo 9. Ela fala sobre a questão do frio. Ela é muito básica, muito simples. A gente tem que procurar outros documentos, principalmente da CGIH, e também tem algumas normas que elas têm dentro da própria normativa itens relacionados à questão do frio. Como consequência da exposição ao frio, nós podemos ter feridas, rachaduras, necroses, enregelamento, agravamento de doenças articulares e respiratórias. Muito comum, né, quando eu tenho um trabalhador, ele não está trabalhando numa câmara fria, mas ele trabalha com lavação, seja lavação de carro ou lavação de cozinha industrial, de utensílios de cozinha, e a água é muito gelada. Então, tem regiões no nosso país que a água é muito gelada e ele fica, às vezes, 1 hora, 2 horas fazendo a lavação numa água gelada, aí vai provocar muitas feridas, né? Desfarela a mão, começa a dar cortes na mão por causa da água gelada que acentua essa questão ruim para o meu trabalhador. Como as medidas de controle em relação ao frio, a gente pode fazer a aclimatização do meu trabalhador. Então, eu sou um trabalhador novo e eu vou trabalhar no frigorífico. Nunca trabalhei no frigorífico. Então, eu tenho que, primeiramente, ser aclimatizado para que eu verifique se o meu corpo vai responder bem e se não vai ter nenhum problema. Então, tem alguns locais que a temperatura ela é muito baixa, muito frio, então eu tenho que primeiro fazer a aclimatização do meu trabalhador para que ele possa acostumar a este labor, a esse trabalho relacionado numa temperatura muito fria. Não é todo mundo, pessoal, que consegue fazer a aclimatização. Tem gente que não se adapta, sente muito a questão nos frios, principalmente nas articulações, nas mãos, então ela acaba não se adaptando, aí ela tem que mudar de emprego ou mudar de função, né? O uso de vestimentas adequadas, então, é uma outra medida de controle. Tem algumas câmaras frias, principalmente de cozinhas industriais, aonde o meu trabalhador ele não fica todo o tempo lá dentro da câmara fria, ele entra e é muito rápido, seja lá na parte onde fica refrigerado as verduras, ou seja, onde fica congelado as carnes, mas quando ele vai entrar nesses locais, ele tem que colocar uma japona que vai proteger ele do frio. E essa japona, pessoal, ela tem CA. Então, não é uma vestimenta de proteção, não. É um EPI mesmo. É um equipamento de proteção individual, porque você coloca para entrar lá e ficar bem aquecido, mesmo que seja muito rápido, né? Porque, às vezes, a trabalhadora ela só precisa entrar para pegar algum alimento que eles têm que pegar e é muito rápido, fica 8, 9, 10 segundos lá dentro, mas mesmo assim tem que colocar o EPI. E lembrando, né, nesses locais o EPI ele é único para a pessoa. Então, eu já visitei algumas cozinhas industriais que ficava uma japona pendurada lá e ela era de uso comum, todo mundo usava. Então, entrava um, ele utilizava, depois ele saía, deixava lá no suporte. Quando vinha outro trabalhador, colocava a mesma vestimenta. Então, não pode. Você tem que ter uma para cada trabalhador e essas japonas também tem que ter identificação, tá? Muito bem, a gente pode fazer trabalhos intercalados,
a mesma maneira no calor, eu intercalo aqui também no frio. Eu fico trabalhando no frio, num local que ele tem a temperatura muito baixa, depois eu vou para um local mais quente, para o meu corpo recuperar. Também eu posso ter os exames médicos e prévios e periódicos. Muitos funcionários, quando ele vai fazer esses exames, o médico já detecta que ele não tem condições de trabalhar em temperaturas baixas, muito baixas, aí ele já vai ser barrado com relação aos próprios exames médicos. E também a gente tem que fazer, né, o treinamento, a capacitação, a educação, para o meu trabalhador saber exatamente dos riscos que ele está correndo. Com relação à termorregulação, meus jovens, é um assunto muito bonito, porque o nosso corpo ele é fantástico, então ele regula a nossa temperatura. Via de regra, a gente sempre mantém uma temperatura constante na casa dos 36 graus, 36,5 graus. Ela é constante, por isso que a gente é homotérmico. Então, na termorregulação, a gente não vai deixar o meu corpo esquentar. Se o meu corpo esquentar, se ele receber muito calor, o nosso corpo vai... tem um monte de mecanismo que ele vai fazer com que a temperatura baixe, e se ele estiver num ambiente muito frio, o nosso corpo também ele tem um monte de mecanismo que ele vai fazer com que a temperatura se eleva, para poder manter o nosso corpo aquecido. Quem faz isso, como eu disse para vocês, é o hipotálamo. O hipotálamo, deixa eu ver se tem uma foto dele aqui, tá aqui. Aqui nós temos o nosso cérebro, e o hipotálamo, ele está bem aqui, Então, este hipotálamo, ele está aqui dando um zoom. O hipotálamo, ele tem adeno-hipófise e a neurohipófise. Este hipotálamo, meus jovens, ele é um centro muito importante do nosso corpo, do nosso cérebro, porque ele é responsável por essa regulação térmica na gente, e ele também é responsável por outras coisas, tipo a fome, ele também que controla a fome, ele é tudo ligado. E ele também libera alguns hormônios ou não, dependendo de como que ele está entendendo que a pessoa está. Então, ele é super importante para nós. E o hipotálamo é ele que vai fazer, então, o balanço de água, a regulagem também do nosso sono, e ele vai fazer, então, o controle da temperatura do núcleo do nosso corpo através da vasoconstrição ou da vasodilatação. Então, o hipotálamo ele recebe esses impulsos elétricos do nosso corpo todo, vão dando informação para ele, e ele detecta isso. Quando a gente está perdendo calor, ele consegue detectar, e quando a gente está ganhando ou perdendo calor, ele vai então agir para que o nosso corpo ele possa se manter com uma temperatura corpórea na faixa de 36,5 graus. Então, ele vai utilizar da vasoconstrição, da vasodilatação e também da sudação. Então, são esses mecanismos que o hipotálamo ele vai usar para que ele possa manter a nossa temperatura em torno de 36 graus. Uma explicação simples sobre a vasodilatação, a gente pode dar da seguinte maneira, né? Vamos considerar, por exemplo, que um trabalhador ele entra num ambiente com alta temperatura, aproximadamente 45 graus. Então, percebe-se na pele a existência de uma diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente, a qual é informada por estímulos nervosos e vão levar essa informação lá para o meu hipotálamo. Após receber as informações de que a temperatura ambiente está maior do que a temperatura do corpo, ele vai iniciar, então, o processo de vasodilatação, que vai fazer com que os vasos sanguíneos presentes na superfície da nossa pele, ele aumente o seu diâmetro, elevando a temperatura local, devido a uma maior quantidade de sangue que passa próxima da pele. Então, os vasos próximos da pele também são conhecidos como os capilares. Eles vão, então, dilatar, então há uma dilatação, tem um maior fluxo de sangue aqui, então, a hora que isso acontece, o meu corpo ele consegue liberar calor.
então ele vai liberando o calor, de modo que a temperatura tende a baixar, pelo fato de eu ter recebido muito calor da minha sala. Lembra, né? Que ela tinha 45 graus. Então, é bem interessante esse mecanismo de termorregulação que nós temos. Também, havendo atipicamente esta maior presença de sangue e aquecimento na pele, permite-se que ocorra uma dissipação do calor pelos mecanismos de convecção e radiação. Então, pelo fato de haver maior presença de sangue, ele aquece, então também vai haver um mecanismo de transporte do meu calor através da convecção e também da radiação. Para enviar mais sangue para a pele, então nós temos que ter um aumento da frequência dos batimentos cardíacos, nós vamos aumentar também a vazão de sangue para a pele. E agora, quando tudo isso não consegue regular, o que o hipotálamo faz? Ele começa a liberar o suor. Então, a hora que ele chega a 37 graus aqui, ele já começa a liberar o suor para fazer a refrigeração da minha pele. Então, o suor, quando a gente sua, a gente está fazendo um processo de evaporação e o suor ele vai retirar o calor do nosso corpo e a temperatura nossa ela acaba baixando e aí a gente sua bastante, né? E ao contrário, quando nos deparamos a um ambiente que consideramos muito frio, o que vai haver aqui é a vasoconstrição. Então, por que tem a vasoconstrição? Porque ele não vai deixar esse sangue circular na periferia da nossa pele, nas partes periféricas, de modo a manter o meu corpo aquecido. Ele vai manter os órgãos vitais. Então, com isso, mantém-se a irrigação de sangue na região que engloba o cérebro. Nosso cérebro fica aquecido, porque ele não deixa ir sangue para as partes periféricas, e também nos nossos órgãos de funções vitais, né? Nosso coração, então, nosso pulmão, ele vai manter aquecido. Então, quando a vasoconstrição ela não consegue mais manter o equilíbrio térmico, aí, o que acontece? O meu organismo começa a tremer. Então, há tremor muscular para aumentar o metabolismo e fazer com que o meu corpo aqueça. E isso tudo, pessoal, para fazer o quê? Manter o meu equilíbrio térmico e não deixar que nada de mal aconteça ao meu trabalhador. Aqui nós vemos outro desenho, agora com os capilares contraídos, né? Repare que o meu vaso, ele se contraiu, ele fechou, de modo que ele reduz a perda de calor para o ambiente. Porque eu estou no ambiente frio, né? Sempre lembrando isso, eu não posso perder calor. Então ele tem que segurar esse calor. E isso tudo, pessoal, comandado pelo nosso hipotálamo. Para a maioria dos mamíferos, entre eles podemos incluir nós, os homens, essa temperatura aí, ela é constante. Aquilo que eu falei no início da minha fala, nós somos homeotérmicos. Então, a gente não deixa, né, essa temperatura variar muito. E o que vem a ser temperatura extrema, pessoal? Então, como temperaturas extremas, a gente entende o calor e o frio cuja a intensidade seja suficiente para causar alterações e prejuízos à eficiência e à saúde do meu trabalhador. A exposição do trabalhador a temperaturas extremas, ela é governada pela equação 6.1, aquela que eu falei para vocês, ela que vai regular, lembrando sempre, né, se o Q ele for positivo, eu estou recebendo calor, se o Q for negativo, eu estou liberando calor para o meu ambiente. Quando nos referimos ao metabolismo, estamos considerando o calor produzido pelo corpo resultante da nossa atividade física, que está sendo desenvolvida, né? Então, não podemos confundir o metabolismo, que funciona em nosso organismo, quando estamos em repouso, denominado basal, né? Que é aquela quantidade mínima de energia quando a gente está. Os mecanismos de troca de calor foi aquilo que eu falei para vocês. Se eu tenho aqui um corpo que ele tem 80 graus e eu tenho aqui um corpo de 30 graus, o meu calor ele vai ser transportado para cá, né? Calor, pessoal,
é energia em trânsito. Então, todo sistema ele vai tender ao equilíbrio. Se aqui eu tenho uma temperatura de 80 graus, o meu calor ele vai sair daqui, que é o meu local mais alto, e vai para uma temperatura de 30 graus, que é mais baixo, até o momento que eles vão se equilibrarem. O mecanismo denominado condução é caracterizado com essa movimentação desse calor quando vai de molécula a molécula, né, por contato. Então, por exemplo, quando eu aqueço uma frigideira, eu aqueço a frigideira numa ponta e fico com o dedo lá na outra ponta, é muito rápido, né? O calor ele se transmite rapidamente e logo eu sinto que o meu dedo está queimando. Mas ele faz esse processo molécula a molécula, átomo a átomo, por contato mesmo, né? Então isso é a maneira como a gente chama de condução. A gente também tem as correntes de convecção, né, que também ajuda nessa troca térmica. Aí tem todo um mecanismo físico aqui de densidade, ar quente e ar frio, tem hora que eles vão subir, tem hora que eles vão descer. Então, quando ele faz esses movimentos, essas movimentações, é quando a gente diz que tem as correntes de convecção. Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, eu vou falar da hipertermia. Então, a hipertermia ela é uma elevação anormal da temperatura do corpo, quadro grave, que pode levar à morte, onde o sistema termorregulador de temperatura, localizado no nosso hipotálamo, ele já não tem mais controle frente às mudanças de temperatura. Então, nesse estado da hipertermia, eu já vou estar num estado bem grave, onde o meu organismo ele vai estar com sobrecarga térmica bastante elevada. Então, quando envolve a exposição ocupacional ao calor, a hipertermia, eu vou dizer que o meu trabalhador está em sobrecarga térmica e ele vai ter, então, um esgotamento completo do organismo e ele vai, muito provavelmente, desmaiar, né? Então, ele desmaia, ele perde totalmente o controle e aí, se não fazer os procedimentos corretos, a gente pode fazer com que meu trabalhador venha a ter um problema sério de saúde. Então, o calor, né, ele pode dar câimbras, exaustão do calor, desidratação, choque térmico também pode acometer a pessoa. Então, tudo isso relacionado a esses mecanismos de troca, tá? Pessoal, eu vou passar aqui rapidamente, porque eu quero chegar nessa fórmula aqui da equação do equilíbrio. A evaporação, então, a gente também é outra maneira da gente ter a representação desse equilíbrio. Eu digo que a minha evaporação ela é menor do que o meu metabolismo mais o meu calor gerado por condução ou radiação e mais também a REC, que é também um outro tipo de calor que vai estar dizendo, né, se o meu corpo está recebendo calor ou se o meu corpo está perdendo calor. Com relação à sobrecarga térmica, a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que, então, calcular a questão do IBUTG. Eu vou passar para a parte do IBUTG, deixa eu ir para lá, porque aqui é o frio, pessoal, umidade relativa. Deixa eu chegar, vamos passar para a psicometria, que são as cartas. E aqui eu mostro para vocês, pessoal, um exemplo que é um homem trabalhando numa caldeira. Então, esse homem trabalhando na caldeira, esse trabalhador, ele tem a seguinte função: ele carrega essa caldeira. A caldeira é um equipamento que tem a finalidade de gerar vapor. Quando eu coloco a lenha aqui, gero vapor, esse vapor ele sai por essas tubulações, para alimentar alguma finalidade da empresa, tá? Então, este local aqui é um local muito quente, então ele pode causar um dano para o meu trabalhador. Então, vamos fazer a seguinte situação, tá? Eu tenho uma situação térmica que representa a condição térmica baseada em medidas estabilizadas de temperatura,
onde o trabalhador se encontra exposto, concomitante com a sua atividade. Então, eu tenho uma situação térmica 1, onde o meu trabalhador ele executa a tarefa de carregamento de lenha. Então, eu vou ter depois uma situação térmica 2, onde ele alimenta a fornalha, e depois eu tenho uma situação térmica 3, onde o meu trabalhador ele vai descansar lá no escritório e ficar descansando numa temperatura bem amena. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Então, olha só, o meu trabalhador, ele pega a lenha aqui, pega no carrinho, leva para a caldeira, abastece a caldeira, faz a movimentação da lenha e depois, quando ela está carregada, ele vem para cá e ele descansa aqui no escritório. Então, eu preciso, então, nesse caso, achar o índice IBU-TG para ver se o meu trabalhador ele tem sobrecarga térmica ou não. Então, se eu tiver as temperaturas de bulbo úmido, se eu tiver a temperatura de bulbo seco e a de globo, eu vou verificar ou não se o meu trabalhador ele está dentro dos limites de tolerância ou não. Então, eu volto naquela equação que eu mostrei para vocês. O IBU-TG sem carga térmica, ele é relacionado a 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido, mais 0,3 a temperatura de globo. Se tiver carga térmica, com carga solar, a fórmula é dada por 0,7 a temperatura de bulbo úmido, mais 0,1 a temperatura de bulbo seco, mais 0,2 a temperatura de globo. Então, a gente calculando o índice, no caso do meu trabalhador, se ele tem 3 situações térmicas, eu vou tirar o IBU-TG dele médio. Então, eu faço uma média ponderada, isso aqui é uma ponderação, aonde eu vou achar o IBU-TG da situação 1, e depois o tempo que ele fica nessa atividade número 1, mais o IBU-TG da situação térmica 2, vezes o tempo que o meu trabalhador fica nessa situação 2, e assim sucessivamente, dividido pelo tempo que tem que somar e dar 60 minutos, tá? Então, quando eu tenho várias situações térmicas, eu tenho que achar o IBU-TG médio, fazendo a média ponderada das atividades dele, tá? Professor, se der um valor superior a 60, aqui a gente mostra para vocês fazer alguma medida aí em alguma dessas situações aí. Né? Se você tirar o IBU-TG e ele estiver acima da tabela da NR número 15, no seu anexo relacionado à questão do calor, aí o meu trabalhador ele vai ter direito à insalubridade e a gente tem que agir imediatamente, para não deixar que ele fique na sobrecarga térmica, né? Tudo isso relacionado ao IBU-TG, tá? Então, essa fórmula aqui, ela é super importante para nós. Agora, se o meu trabalhador, né, ele tem diversas situações térmicas, eu tenho que calcular para cada situação térmica, aí eu vou utilizar, então, a média ponderada do IBU-TG, relacionado à atividade número 1, atividade número 2 e assim sucessivamente. Mas você falou muito baixinho, eu não consegui te compreender. Pronto. Quer repetir a pergunta? Se o valor ele exceder os 60 minutos, para a gente resolver a situação, a gente pode, por exemplo, amenizar uma das situações. Vamos supor, eu vi que tem uma situação ali que ele tem que abastecer a caldeira. E que o abastecimento da caldeira ele pode ser automatizado através de uma esteira de transporte que coloque o trabalhador mais distante da caldeira. Isso, né? Mesmo. E faça com que ele vá abastecer a esteira de transporte. Né? Aí, nesse caso aí, a gente vai ter que refazer a média ponderada da IBU-TG. Isso, mas esses 60 minutos, mesmo se o meu trabalhador, se a gente for olhar a atividade dele, ultrapassar os 60 minutos, o que eu tenho que fazer é pegar as condições mais desfavoráveis.
Então, tá vendo aqui embaixo? Então, eu pego as condições mais desfavoráveis para eu poder tirar o pior caso. Aí eu tiro o pior caso desse meu trabalhador dentro desses 60 minutos. Claro que você deu ótimas ideias, né? Se você tem, né, a capacidade de fazer uma mudança, de fazer uma automação que ajude o meu trabalhador, que ele não tenha contato tão diretamente com a fonte de calor, aí, obviamente, que a gente tem que fazer. Mas é importante a gente saber utilizar o IBUTG médio, porque tanto o IBUTG médio, também nós temos que tirar a nossa taxa metabólica média, quando eu tenho atividades diferentes. Porque cada atividade minha, conforme a NR número 15 e também a NHO da Fundacentro, eu tenho uma taxa de metabolismo. Deixa eu ver se eu pego aqui uma taxa de... Aqui, ó. Então, ó, a taxa metabólica média, também relacionada a 60 minutos, para o pior caso. Se eu tenho uma atividade número 1, eu verifico qual é a taxa metabólica dessa minha atividade, multiplico pelo tempo que eu estou nessa atividade, mais a minha taxa metabólica número 2, para a minha atividade número 2, e assim sucessivamente, dividido por 60 minutos. E por que é importante a taxa metabólica e o IBUTG? Porque quando eu vou na tabela, então aqui, ó, deixa eu ver, não quero essa tabela não. Ó, essa tabela aqui para mim é importante, é o limite de exposição ocupacional ao calor. Então eu acho a minha taxa metabólica, por exemplo, eu calculei, isso é tudo tabelado, dependendo, né, de como eu trabalho. Se eu trabalho sentado, a minha taxa metabólica é uma coisa. Se eu trabalho em pé, ela é outra. Se eu trabalho em pé, em movimentação, subindo escada, descendo escada e carregando peso, a minha taxa metabólica, que é dada em quilocaloria por hora, ela é lá para cima. Ela vai lá para cima. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu IBUTG máximo. É o máximo admissível. Então, para essa taxa aqui, ó, 132, eu tenho o meu IBUTG de 31,8. Aí eu vou naquela fórmula que eu passei para vocês. Aquela fórmula, eu tenho as temperaturas e eu tenho, né, as temperaturas. Aí eu calculo o IBUTG. Se o meu IBUTG ele for maior do que 31,8, para uma taxa metabólica de 132 quilocalorias, significa que o meu trabalhador ele está em sobrecarga térmica e ele ele teria direito até adicional de insalubridade, mas a gente tem que agir imediatamente para trazer ele para uma condição mais favorável. Pegando aqui um exemplo, a taxa metabólica é 132. Aí eu faço a conta do IBUTG e eu acho 30,5 graus. 30,5 graus está abaixo de 31,8. Então, está ok. Então, por isso que é importante, né, eu ter a taxa metabólica para eu poder achar o meu IBUTG máximo e eu poder comparar com o meu IBUTG que eu calculei, né? Então, deixa eu ver se tem aqui alguma fórmula, acho que tinha uma formulinha aqui. Ó, aqui, então, a gente tem o exemplo da caldeira, não é? Onde eu tenho as 3 situações, e a gente vai fazer os cálculos, e reparem que, nesse caso, a gente verificou que está numa situação, né, insalubre, se ele tiver com relação àqueles parâmetros conforme os anexos da NR número 15, tá? Então, aqui, esse quadro no 7.6, ele traz para nós algumas informações interessantes. Olha só, se o meu trabalhador ele trabalha com trabalho leve, sentado, movimentos moderados, com braços e pernas, ele tem 150 quilocaloria por hora. Na NR número 15, ela mudou, então ela não traz mais a medida em quilocaloria, ela traz em watts, mas não tem nenhum problema, tá, pessoal? Trabalhando numa unidade ou numa outra, sem nenhum problema. Então, o que importa para nós é ter esse sentimento. Para uma determinada atividade, eu vou ter um metabolismo
e esse metabolismo, ele me gera para o meu IBUTG. Então, por exemplo, a NR15 ela mudou, tá, pessoal? Esse quadro aqui ele é antigo, porque a gente teve uma atualização muito recente aí das NRs, mas aqui, ó, se o meu trabalhador ele tem uma atividade moderada e ele está com IBUTG dentro dessa faixa, por exemplo, 28,5 está dentro dessa faixa. Significa que o meu trabalhador, deixa eu mudar aqui, significa que o meu trabalhador, se ele estiver aqui, ó, ele vai ter que trabalhar 30 minutos e ele vai ter que descansar 30 minutos. Então, ele tem que estar nessa condição aqui. Por quê? Porque eu estou dentro dessa faixa aqui. Então, é muito importante para nós saber calcular o IBUTG para eu poder comparar, então, com a NR15. Aqui eu já trago ela atualizada para vocês poderem comparar. Reparem que o meu metabolismo ele é dado em watts. Então, aqui, ó, pegando um exemplo, pessoal, ó, eu pego aqui 110 watts. Eu tenho IBUTG de 33,2. É um IBUTG alto, pessoal. À medida que eu vou fazendo muito movimento, e meu metabolismo ele vai aumentando, olha só, meu metabolismo aqui está 346. Repare que a temperatura do IBUTG, ela já diminuiu, não é mais 33, ela já é 27. Se eu continuo aumentando a minha taxa metabólica, por exemplo, aqui, ó, 406, repare que de 27,5 ela cai para 26,7. Então, este IBUTG máximo é o valor que eu vou comparar quando eu fizer o meu cálculo da minha conta, tá? O quadro número 2, da NR número 3 do anexo 15, ele traz para nós aqui os valores já com taxa metabólica em watts, tá? Diferente daquele outro quadro que eu mostrei inicialmente para vocês. Se eu tiver um trabalho pesado com as mãos, eu vou ter uma taxa metabólica de 171 watts. Então, vamos ver um exemplo, pessoal, rapidamente. Eu sei que já vai dar horário. Nossa, como passa rápido, meu Deus. Eu precisava de muito mais tempo. Ó, esse aqui é bem legal. Eu tenho um trabalhador, ao produzir travessas de vidro, ele fica exposto constantemente, trabalho contínuo, a uma situação de temperatura de bulbo úmido de 22 graus e a temperatura de globo 43 graus. Aí a gente pergunta, a exposição é insalubre? Em caso afirmativo, qual a jornada que deve ser recomendada pelo técnico de segurança do trabalho para o meu trabalhador? Então, a gente passa a ver isso daqui agora. Ó, então, primeiro, né, eu tenho que perguntar, esse trabalhador, ele tem carga solar ou ele não tem carga solar? Então, ele é um trabalhador que não recebe carga solar, sem carga solar. Então, a gente vai utilizar sem carga solar, deixa eu pegar minha lanterninha aqui, ó, sem carga solar. Então, eu calculo, coloco na fórmula, 0,7 vezes a temperatura de bulbo úmido, que era 22 graus Celsius, vezes mais 0,3 vezes a temperatura de globo, 43. Então, eu tenho o IBUTG de 28,3. 28,3. Então, o que eu faço agora? Então, eu tenho que ir ver na tabela, e a tabela ela me dá aqui, ó, um IBUTG que eu tenho que comparar de 26,7. E nós calculamos 28,3, tá? 28,3 é maior do que 26,7, que é da minha tabela aqui, para uma atividade de trabalho contínuo. Então, significa que eu estou em sobrecarga térmica, então o valor de IBUTG calculado está maior do que o limite de tolerância, portanto, este trabalho é considerado insalubre e o meu trabalhador ele está trabalhando em sobrecarga térmica. Não é difícil, tá, pessoal? É bem tranquilo. A parte de ruído, infelizmente, o tempo foi muito corrido. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do som, mas acaba sendo muito pouco tempo para nós
essas lives. Então, a resposta foi afirmativa, não é? E agora, para sabermos o tempo de trabalho mais adequado, basta conferir no quadro 7.4, em qual jornada o valor de 28,3, que aquele foi o IBUTG que a gente calculou, né, vai se enquadrar. Então, como 28,3 ele está dentro desta faixa aqui, o meu trabalhador ele tem que trabalhar 30 minutos de trabalho e descansar 30 minutos, né? Então, a gente tem que orientar que o meu trabalhador ele tem que seguir essa intercalação aí de horário, tá? Professor, me permite uma dúvida rápida aqui, que eu entrei um pouquinho Pois não. depois na aula. A desidratação, ela vai impactar no valor do meu IBUTG. Tem alguma medida que o técnico possa fazer para que, sei lá, próximo do trabalhador tenha água, uma garapinha para ele tomar? Existe isso ou não? O trabalhador, Raimundo, ele tem que estar sempre hidratado, né? Agora, se eu tiver que... É sempre com orientação médica, porque muitas das vezes o meu trabalhador está desidratado, e quando a gente está desidratado, a gente não perde só água, a gente perde sais também, não é? Aí a pessoa faz, né? Põe no copo, põe água, põe com sal, e ela acaba tomando isso por conta própria. Não pode, tem que ser sempre com orientação de uma enfermeira do trabalho ou do médico do trabalho. Agora, deixa eu só fazer um questionamento aqui. Quando eu estou numa atividade, essas temperaturas, só voltar aqui, essas temperaturas temperatura de bulbo úmido natural mais a temperatura de globo, não é temperatura relacionada ao meu trabalhador, tá? E é a temperatura do ambiente. Eu vou pegar meus medidores, meus termômetros de globo, vou tirar essas temperaturas aqui para eu calcular o meu IBUTG de um determinado local da minha situação. Não é a temperatura do meu trabalhador. Pelo que eu entendi da sua pergunta, não é? O fato do meu trabalhador ele estar hidratado ou não estar hidratado, o Raimundo, não vai influenciar na questão dessas temperaturas aqui, ó. Não sei se você está me entendendo. Estou entendendo, sim, estou entendendo. Ah, beleza. Agora vai impactar na situação do trabalhador com relação a esse indicador aí. Isso, exatamente. Ela impacta no trabalhador, mas ela não impacta no meu IBUTG, não, tá? Certo? Porque a gente não só para ficar bem claro mesmo nessa questão aí. De todo modo, não é? A gente tem que orientar o meu trabalhador a trabalhar 30 minutos e descansar 30 minutos. O que sempre, às vezes, é um problema, né? Lá na empresa, você vai falar, não, ele tem que descansar 30 minutos. Às vezes, a chefia dele não vai querer. Sempre o técnico de segurança do trabalho, ele tem que ir com muito jeito, saber convencer, ser bem firme nos seus posicionamentos, né? Para que a direção da empresa, a quem está à frente na liderança, ela respeite essas orientações relacionadas à questão térmica do meu trabalhador. Com relação à questão da taxa metabólica, então, por exemplo, aqui a gente tem um outro exercício, ó, meu trabalhador em pé, trabalho moderado com o corpo. Então, a gente tem uma taxa metabólica dada em watts, diferente do outro exercício, ela vai ser 468 watts. Então, a gente vai no quadro 2 da NR número 15, aquele quadro que eu mostrei para vocês, aqui, ó. Então, para uma taxa metabólica de 468 watts, eu venho aqui, ó, não tem 468, mas o mais próximo é 467. Então, para uma taxa metabólica de 467 watts, eu vou ter um IBUTG de 26 graus. Lembra que a gente calculou lá o IBUTG nosso, que deu 28,3, né? Então, é maior do que 26. Então, pela norma NR número 15, né, que já está, essa aqui é a mais atualizada, a gente percebe que o meu trabalhador está trabalhando de forma nociva, de forma insalubre.
Ok? Pessoal, muito bem, já deu 8 horas, eu vou ter que ir para a escola. É muito rápido, né, meus jovens? E tanta coisa que a gente tem que falar. Mas olha, estudem, não deixem de ler a apostila. Eu estava conversando aqui com a Ivanusa antes da gente começar a aula. É preciso, né, a gente ter as leituras, olhar muito vídeo. E a gente deseja a vocês, né, bastante empenho, bastante resiliência, para que continuem focados, né? Porque eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês têm família, eu sei que vocês têm, às vezes o tempo de vocês é muito corrido, mas o que vocês têm que ter foco, muito foco, e saber uma coisa, pessoal, vai valer muito a pena, né? Então, e passa rápido, quando vê, passa muito rápido, ok? Diga, Luiz Henrique. Boa noite, professor, tudo jóia? Tudo jóia, Luiz? Tudo jóia, Luiz. Eu queria perguntar a informação para o senhor. Eu entrei na plataforma Moodle, só que eu vi que ainda não liberou ainda para minha atividade última para estar fazendo, dessa das 5 essa semana. Não liberou mesmo, é por culpa minha, viu? A Ivanusa também já me fez essa pergunta, foi por culpa minha. Eu tive uma semana muito difícil na semana passada, e eu também peguei uma gripe muito forte, rapaz, me baleou. Sim. E eu estou acabando de fazer, só para gravar só mais um vídeo áudio, o resto já está tudo pronto, e aí eu vou pedir para o Douglas fazer a inserção na plataforma, tá? Mas amanhã, no mais tardar, no finalzinho da tarde, já vai estar lá, tá? Fiquem bem certinho. Certinho, okay? Desculpem como, professor. Obrigado, senhor. Não precisa pedir desculpa, não. Tá tranquilo, que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Agradeço, então, a todos que participaram. Desejo a vocês uma boa semana, seja bastante abençoado, tá? E fiquem com Deus. Obrigado, estou vendo aqui o pessoal, dando muito joinha. Eu fico bem agradecido. Ok, muito pessoal? Obrigado, professor. Eu que agradeço. Até mais.